Você acha difícil compartilhar algo que é seu com os outros? Por quê? O que significa na prática se colocar no lugar do outro? Por que você acha que a igreja primitiva era tão unida e generosa? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Recebendo o batismo no Espírito Santo. A lição de hoje é a lição 3, o poder do Espírito na vida de Pedro e João. A lição de hoje encontra-se Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. A Bíblia diz: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Objetivos da lição: destacar a ousadia gerada pelo Espírito Santo em Pedro e João para pregar o Evangelho, analisar a ação do Espírito sobre os discípulos frente às perseguições e definir a dependência de Deus para uma vida cheia do Espírito. Conhecendo mais de Deus? Prezado aluno, a paz do Senhor Jesus. Já estudamos na lição anterior que no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo para propagar a mensagem do Evangelho por toda parte. Nessa lição, veremos como Deus operou poderosamente por meio da vida de Pedro e João após o derramamento do Espírito. Eles ficaram encarregados de testemunhar o Evangelho por toda parte. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, do Telegram, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A pregação de Pedro e João. Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus, era um humilde pescador. Sua história foi marcada pelo medo. No entanto, após se converter, ele se tornou um grande líder da igreja primitiva. Em sua primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. Este era apenas o início de uma história marcada por milagres. A. Parceiros de ministérios. Pedro e João, juntamente com Tiago, eram pescadores. Eles se tornaram grandes parceiros de ministério. Certa vez, Pedro e João estavam à porta do templo e encontraram um homem aleijado que pedia esmolas. Eles, cheios de ousadia e do poder de Deus, ordenaram que o coxo se levantasse e andasse em nome de Jesus. As pessoas que conheciam aquele homem ficaram admiradas com aquele milagre, pois sabiam que ele vivia nessa situação há mais de 40 anos. Pedro, vendo a surpresa delas, declarou que foi a fé em Jesus que o curou. Pedro, João e Tiago eram pescadores antes de seguirem Jesus. Eles não eram religiosos famosos nem líderes importantes da época. Eram pessoas comuns, como muitos de nós. Mas, quando conheceram Jesus, tudo mudou. Eles começaram a andar com ele, aprender com ele e, depois que Jesus subiu ao céu, continuaram anunciando o evangelho com coragem. Pedro e João se tornaram grandes amigos e parceiros de ministérios. Eles não faziam tudo sozinhos. Um ajudava o outro, orava junto, caminhavam junto e enfrentavam os desafios ao lado do outro. Isso nos ensina que ninguém faz a obra de Deus sozinho. A gente precisa caminhar com pessoas que também amam Jesus e querem servir. Um exemplo disso aconteceu quando Pedro e João foram ao templo e viram um homem que era aleijado desde que nasceu. Ele já tinha mais de 40 anos e pedia esmolas todos os dias na porta. Mas aquele dia algo diferente aconteceu. Pedro, cheio de fé, ousadia, disse: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.
E o homem foi curado na hora. Ele se levantou e começou a andar e a louvar a Deus. Isso foi tão impressionante que todo mundo ficou chocado. Afinal, conheciam aquele homem e sabiam que ele nunca tinha andado. Pedro então explicou que não era por causa deles, mas porque Jesus ainda está vivo e faz milagres por meio da fé. Foi a fé em Jesus que curou aquele homem. Hoje talvez você não cure alguém fisicamente, mas Deus também quer usar sua vida para transformar realidades. Pode ser com uma palavra de encorajamento, com um gesto de bondade ou com a sua oração por alguém. E sabe o que é melhor nisso tudo? Você não precisa fazer isso sozinho. Deus quer que você tenha bons amigos de fé. Sim, pessoas que andem com você e que juntos façam a diferença neste mundo. Deus usa pessoas comuns que andam com Ele e caminham juntas em amizade, fé, para realizar coisas extraordinárias. B. Presos por falar de Jesus. Por causa desse milagre e por pregar o Evangelho, Pedro e João foram presos. Alguns sacerdotes e o chefe da guarda do templo, por inveja, ficaram muito aborrecidos e mandaram prender Pedro e João. Nesse momento se cumpriu o que o mestre havia dito aos seus discípulos: vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Depois do grande milagre com um homem aleijado, Pedro e João poderiam ter sido aplaudidos por todos, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, foram presos. Alguns líderes religiosos e guardas do templo ficaram incomodados com inveja porque viram que o povo estava ouvindo Pedro e João e acreditando em Jesus. Por isso mandaram prender os dois. Mas por que isso aconteceu? Jesus já tinha avisado que seus seguidores seriam perseguidos, e até mortos. Pedro e João estavam simplesmente cumprindo o chamado de Jesus: pregar o evangelho, curar os enfermos e mostrar o poder de Deus. E mesmo assim, foram presos. Isso mostra que seguir Jesus nem sempre é fácil, mas vale a pena. Se Cristo hoje ainda pode trazer críticas e rejeição, talvez ninguém vá te prender por isso, mas você pode ser zoado por crer em Deus, ser excluído por não aceitar certas modas ou comportamentos, ser tratado como careta por querer viver de forma correta. Pedro e João não desistiram, mesmo na prisão. Eles sabiam que estavam vivendo algo maior, estavam cumprindo o plano de Deus. Quem segue Jesus com coragem pode até enfrentar lutas, mas nunca está sozinho. Deus está no controle mesmo quando parece difícil. C. A coragem de Pedro e João. As autoridades queriam saber em nome de quem eles tinham feito o milagre. Pedro, com a autoridade do Espírito, não temeu responder: fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Então os membros do conselho ficaram admirados com a ousadia de Pedro e João. Apesar de serem homens de pouca instrução, Deus usa quem Ele quer, seja os instruídos ou mesmo os de menos instrução. Depois do milagre que Pedro e João fizeram, curando aquele homem que não podia andar, as autoridades ficaram furiosas e queriam saber com que autoridade vocês fizeram isso? Quem deu esse poder a vocês? Era um momento tenso. Eles estavam diante de líderes importantes que tinham o poder de mandá-los prender ou até matar. Mas mesmo assim, Pedro não ficou com medo. Cheio do Espírito Santo, ele respondeu com coragem: fiquem sabendo, foi pelo nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou, que esse homem foi curado. Isso sim é coragem verdadeira, falar a verdade mesmo quando podia ser perigoso. O que chamou a atenção? A Bíblia diz que os líderes ficaram admirados com a ousadia de Pedro e João, porque eles não tinham estudo formal.
Não eram líderes religiosos, nem estudiosos. Eram pescadores, gente simples. Mas o que eles tinham fazia toda a diferença. Tinham o Espírito Santo dentro deles. Tinham intimidade com Jesus. Tinham coragem para obedecer a Deus acima de tudo. Você pode não saber responder tudo, pode não ter títulos ou cargos, mas se tiver Jesus no coração, você tem tudo o que precisa para ser usado por Deus. Coragem. Hoje é dizer a verdade, defender o que é certo, amar as pessoas, mesmo quando os outros zombam, e não se envergonhar de ser cristão. Coragem não é ausência de medo, é escolher obedecer a Deus mesmo quando dá medo. Deus usa quem tem um coração disponível, não quem tem um currículo perfeito. Ponto 2. A manifestação do Espírito em meio à perseguição. Os membros do conselho resolveram encontrar uma forma de impedir que os apóstolos continuassem pregando a mensagem do Evangelho, pois muitas pessoas estavam se convertendo em razão dos muitos milagres que se faziam pelas mãos deles. A. As autoridades ameaçam os dois apóstolos. Já imaginou se você estivesse falando do amor de Deus em local aberto e chegassem as autoridades e o proibissem? Foi isso que aconteceu com Pedro e João. As autoridades impediram que eles continuassem a ensinar a respeito de Jesus. Eles, porém, com a ousadia do Espírito Santo, continuaram a proclamar o Evangelho. Muitas vezes, os servos de Deus enfrentam perseguições em razão de sua fé. Entretanto, a perseverança em cumprir a missão será recompensada. Imagine a cena, você está falando sobre Jesus em público, talvez numa praça, na escola, no Instagram, e de repente aparece alguém dizendo: Você está proibido de falar sobre isso. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. É, depois do milagre e da pregação, os líderes religiosos ficaram incomodados e tentaram calar os dois. Eles disseram: vocês não podem mais falar nesse nome, Jesus. Mas Pedro e João não se calaram. Eles estavam cheios do Espírito Santo e sabiam que obedecer a Deus era mais importante do que agradar aos homens. Eles responderam com ousadia: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em outras palavras, vocês podem até tentar nos impedir, mas não dá para esconder a verdade de Jesus. Hoje, talvez ninguém vá te prender por falar de Jesus, mas você pode sentir pressões diferentes. Colegas que zombam quando você fala da Bíblia, gente que diz que cristão é fanático ou atrasado, situações em que você sente medo de mostrar sua fé. Mas a lição de Pedro e João é clara: mesmo com ameaças ou rejeições, a missão de falar de Jesus continua. Perseguições acontecem, mas Deus recompensa a perseverança. Muitos cristãos hoje, em outros países, ainda são perseguidos de verdade, presos, ameaçados ou até mortos. E mesmo assim, não desistem, porque sabem que o que tem em Jesus é mais valioso do que qualquer aprovação deste mundo. Quando você permanece firme na fé, mesmo sendo criticado ou rejeitado, você mostra que Jesus realmente vive em você e Deus te fortalece e te recompensa. B. Não podemos deixar de falar. Apesar da perseguição e dos perigos de morte, Pedro e João deixaram bem claro diante das autoridades: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles não foram rebeldes ou agressivos, mas entenderam perfeitamente que aquela situação era a consequência do anúncio da palavra de Deus. Semelhantemente, não podemos deixar de testemunhar. Olha só, mesmo depois de serem presos, ameaçados e pressionados pelas autoridades, Pedro e João não ficaram com medo. Eles disseram algo muito forte: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, eles estavam dizendo: a gente viu Jesus vivo, ouvimos suas palavras, vimos milagres. Como podemos ficar calados? Eles não foram rebeldes ou desrespeitosos, mas também não aceitaram ficar em silêncio, porque sabiam que falar de Jesus era mais importante do que agradar as pessoas.
Você talvez não enfrente prisão, mas pode ouvir coisas como: isso de crente é chato, ficar quieto, ninguém quer ouvir você sobre Deus. Você vai ficar sem amigos se continuar falando disso. Mesmo assim, nós também não podemos deixar de falar. Se você ama Jesus e já experimentou a presença dele na sua vida, falar dele é natural, como contar algo incrível que você viveu. Mas atenção, Pedro e João não foram agressivos ou desrespeitosos. Eles não xingaram ninguém, não levantaram a voz, apenas disseram a verdade com firmeza e respeito. Isso nos ensina que testemunhar não é brigar, é compartilhar com amor e coragem. Quem já conheceu Jesus de verdade não consegue esconder isso. Falar de Jesus é testemunhar aquilo que transformou a sua vida. C. Libertos pelo poder de Deus. Antes de libertá-los, o Conselho Superior fez ameaças mais duras contra eles. A intenção era mantê-los presos, porém o povo louvava a Deus por conta dos milagres operados por meio dos apóstolos. Eles foram livres pelo poder de Deus. Imagina estar sendo acusado, ameaçado e pressionado simplesmente por estar fazendo o bem, por orar por alguém ou por falar de Jesus. Foi isso que os apóstolos viveram, mesmo tendo curado um homem e pregado com ousadia. Os líderes religiosos ficaram incomodados e tentaram calar os apóstolos com qualquer ameaça. A ideia era prender, intimidar e fazer com que eles desistissem da missão, mas algo muito maior estava com eles, o poder de Deus. O povo viu os milagres e glorificava a Deus. Isso deixava os líderes religiosos ainda mais irritados, mas ao mesmo tempo impedia que eles fizessem qualquer coisa pior. Por isso os apóstolos foram libertos. Essa liberdade não foi resultado de um bom advogado ou da sorte, foi o poder de Deus agindo em favor daqueles que são fiéis à sua palavra. Eles não estavam sozinhos, Deus os defendia. E na sua vida? Talvez você não esteja sendo preso, mas já se sentiu pressionado por causa da sua fé? Já teve medo de dizer que é cristão ou de agir conforme a Bíblia manda? Saiba que o mesmo Deus que libertou os apóstolos ainda age hoje. Quando você estiver em situações difíceis, continue sendo fiel. O poder de Deus é maior do que qualquer ameaça, crítica ou oposição. Liberdade verdadeira vem quando a gente escolhe agradar a Deus, mesmo que desagrade o mundo. Ponto 3. Irmãos unidos em oração. Após serem soltos, Pedro e João retornaram para o meio dos irmãos e juntos louvaram a Deus, agradecendo por tudo que haviam passado por causa da pregação do Evangelho. Eles oraram também para que Deus lhes desse mais ousadia e poder para continuarem a pregar e a operar milagres no nome de Jesus. A Igreja Unida. O início da igreja foi marcado pelas manifestações do poder de Deus, bem como por muitas perseguições. A igreja, porém, permanecia em oração e intercessão para que os demais irmãos não perdessem a fé diante das dificuldades. O interessante é que foi justamente no momento de maior perseguição que a igreja se mostrou mais unida e firmada na palavra de Deus. Desde o começo, a igreja enfrentou momentos incríveis, como milagres, salvação de vidas e manifestações do poder de Deus, mas também muitas perseguições. Mesmo assim, os cristãos não desistiram. Pelo contrário, quanto mais difícil ficava, mais unidos eles estavam. Eles se reuniam para orar uns pelos outros, ou compartilhar o que tinham, buscar forças na palavra, encorajar os irmãos que estavam sofrendo. Eles sabiam que sozinhos podiam desanimar, mas juntos eram mais fortes. Hoje a perseguição pode vir de outros jeitos.
Críticas, exclusão, pressões para seguir o que todo mundo faz, mas assim como no passado, a força da igreja está na união dos cristãos. Quando os jovens da igreja oram juntos, ajudam uns aos outros e se apoiam na fé, e aí que a igreja se torna forte. A igreja não é só um prédio, somos nós, e quando nos unimos, mesmo em tempos difíceis, mostramos ao mundo a força do amor de Deus. Lembre-se, a perseguição não destrói a igreja, ela fortalece quem está firme na palavra e unido em oração. A igreja cresce e permanece firme quando seus membros oram, se ajudam e vivem como uma verdadeira família em Cristo. B. Dependiam de Deus. Os apóstolos Pedro e João, juntamente com a igreja, demonstraram contínua obediência a Deus. A unidade da igreja era tão intensa que todos criam e sentiam a mesma coisa em relação ao evangelho. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas havia o interesse em suprir as necessidades um dos outros, porquanto sabiam que tudo que tinham vinha das mãos de Deus. Quando a igreja está unida, não há falta de nada. O Senhor supre todas as suas necessidades. Pedro e João e toda a igreja primitiva confiavam completamente em Deus. Eles sabiam que tudo que tinham, cada casa, comida, roupa, bens, vinha das mãos do Senhor. Por isso viviam de forma diferente. Ninguém dizia, isso aqui é só meu. Todos compartilhavam quem que tinham para que ninguém passasse necessidade. A Bíblia diz assim: da multidão, todos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso mostra que eles viviam com o coração unido e tinham o mesmo pensamento. Tudo que tenho veio de Deus e se meu irmão está precisando, eu posso ajudar. Hoje em dia é fácil cair na ideia de que isso é meu, não vou dividir, ou cada um por si. Mas a igreja de Jesus não funciona assim. Quando você entende que tudo que tem vem de Deus, fica mais fácil compartilhar com quem precisa, até coisas simples como lanche, tempo, atenção, ajudar alguém que está com dificuldade, orar por quem está fraco na fé. A igreja unida não deixa ninguém para trás porque depende de Deus e Deus nunca deixa faltar o necessário. Quem depende de Deus aprende a viver com generosidade e confiança. Quando a igreja anda unida e com fé, Deus cuida de tudo. C. Não havia entre eles necessitados. A igreja primitiva era tão unida que muitos irmãos vendiam suas propriedades e entregavam o dinheiro aos apóstolos. A intenção era ajudar os irmãos necessitados de acordo com o que precisavam. Um dos maiores exemplos de amor pela obra de Deus e pelas pessoas é Barnabé, cujo nome significa aquele que dá ânimo. Ele vendeu sua propriedade e entregou o dinheiro aos apóstolos. Que exemplo de amor! Seu exemplo nos faz refletir o que estamos dispostos a fazer para o bem da igreja. A igreja primitiva, ou seja, os primeiros cristãos depois de Jesus, era tão unida e cheia do amor de Deus que ninguém passava necessidade, sabe por quê? Porque quem tinha mais não guardava só para si, mas repartia com quem precisava. A Bíblia conta que alguns até vendiam suas propriedades, casas, terrenos e entregavam o dinheiro aos apóstolos para ajudar os irmãos mais carentes. Eles confiavam tanto em Deus e amavam tanto uns aos outros que abriram mão de coisas grandes por amor ao próximo. Um exemplo marcante é Barnabé, um homem chamado Barnabé, que nome significa aquele que dá ânimo. Vendeu um terreno e entregou tudo aos apóstolos. Ele não fez isso por fama, mas por amor à igreja e às pessoas. Em Atos 4:35 diz que os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Isso significa que quem tinha fome recebia alimento. Quem estava sem moradia era ajudado. Ninguém ficava para trás. Aplicando isso na nossa vida, hoje nós podemos dizer que se você talvez não tenha uma casa ou um terreno para vender,
claro, mas pode mostrar esse espírito de Barnabé quando divide seu lanche com um colega, dá atenção a alguém que está triste ou sozinho, se voluntaria para ajudar na igreja ou em uma ação social, motiva os outros a confiarem em Deus, assim como Barnabé que animava as pessoas. Hoje, ainda tem muita gente que precisa de ajuda, não só de comida, mas de amizade, consolo, oração e apoio emocional. E você pode ser uma resposta de Deus. Uma igreja cheia de amor cuida das pessoas. Quando cada um faz a sua parte, ninguém fica de fora e todos sentem o cuidado de Deus. Dinâmica: compartilhando a mochila. O objetivo dessa dinâmica é levar os adolescentes a entenderem de forma prática e simbólica o valor da generosidade e da empatia no corpo de Cristo, a igreja. Os materiais necessários serão uma mochila ou uma sacola grande, vários papéis dobrados com diferentes situações de necessidade. Vamos ver, eu vou citar alguns. Lanches ou doces simples, opcional, tá? Versículo-chave em destaque: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Exemplos de frase para os papéis. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Esqueci o lanche e estou com fome. Estou me sentindo sozinho hoje. Meu pai está desempregado. Fui rejeitado por um grupo da escola. Estou com dificuldade em uma matéria. São algumas opções, tá? Fica a critério. Preciso de alguém para orar por mim. Não tenho dinheiro para o retiro. Gostaria de ser convidado para um grupo. Como aplicar essa dinâmica? Abertura. Comece explicando que vamos refletir sobre como podemos nos importar de verdade com os outros, como a igreja primitiva vazia. Então a atividade vai ser o seguinte: coloque todos os papéis dentro da mochila. Passe a mochila entre os participantes ao som de uma música. Quando a música parar, quem estiver com a mochila tira um papel e lê a situação em voz alta, tá? Os demais devem responder. O que você poderia fazer por essa pessoa? Incentive respostas práticas e empáticas. Uma variante aqui opcional: distribua doces, lanche e no final da dinâmica proponha que quem tiver dois compartilhe com quem não tem. A reflexão final dessa dinâmica, você pergunta: foi fácil se colocar no lugar do outro? Alguém já viveu uma situação parecida? Como podemos ser uma igreja como a de Atos 4, onde ninguém passava necessidade? Leia junto o texto de Atos 4, do 32 ao 35, e destaque que quando estamos unidos e com o coração generoso, Deus cuida de todos através de nós. A aplicação espiritual aqui mostra que a generosidade vai além de dinheiro, envolve tempo, atenção, palavras de ânimo e empatia. Quando ajudamos alguém com amor, estamos sendo as mãos de Jesus nessa geração. A conclusão na revista: amigo pré-adolescente, Jesus enviou o Espírito Santo porque sabia que não poderíamos fazer a sua obra sozinhos. Portanto, creia que Deus é com você na missão de pregar o Evangelho com poder e autoridade. A Igreja de Atos nos ensina uma lição poderosa. Quando vivemos como uma família de fé, não deixamos ninguém sozinho ou passando necessidade. A união e o cuidado entre os irmãos mostravam que eles confiavam em Deus e amavam uns aos outros de verdade. Eles não viviam só de palavras bonitas, mas demonstravam o amor de Jesus com atitudes práticas, dividindo o que tinham, animando uns aos outros e sendo uma comunidade que cuidava e servia. Hoje nós também somos essa igreja. Podemos sim escolher viver com generosidade e empatia.
mostrando ao mundo que o amor de Deus é real e se vê no modo como tratamos os outros. Quem depende de Deus aprende a repartir e se importa com as dores do próximo. E quando a igreja vive unida, ninguém fica para trás. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus propósitos. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, tá? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.